Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje, Olá, meu querido e minha querida, estamos aqui para mais um Pensar Hoje e eu espero que o seu coração esteja em paz, que você esteja sendo cuidado, ministrado pelo Espírito Santo. E é exatamente sobre o Espírito Santo que eu quero falar hoje. Estamos nessa série sobre consideração e eu quero te perguntar, você tem considerado o Espírito Santo? O Espírito Santo tem sido muitas vezes negligenciado por alguns, mal interpretado por outros. Às vezes a gente esquece desse tão querido amigo, companheiro, guia que é o Espírito Santo. Existe até um livro chamado O Espírito Santo, Deus Esquecido, que eu até recomendo a você também, que você leia. E nesse livro o autor fala exatamente sobre isso, que nós vamos vivendo a nossa vida devocional, a nossa vida cristã, a nossa vida dita secular, e esquecendo que nós temos esse maravilhoso Espírito Santo, que é uma parte da Trindade, que é o próprio Deus. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele falou que ele deixaria o Espírito Santo para que nós, os seus discípulos, não nos sentíssemos órfãos. Falou primeiramente àqueles discípulos mais próximos dele, mas isso vale também para nós. E é interessante como nós estamos vivendo numa sociedade em que a solidão tem falado muito forte. Muitas pessoas têm se sentido sós, muitas pessoas têm se sentido abandonadas, às vezes rejeitadas, e às vezes, mesmo vivendo dentro de uma família, com seu cônjuge, com seus filhos, existem pessoas que estão se sentindo extremamente sozinhas, extremamente órfãos em si mesmas. E aí, que tal considerarmos o Espírito Santo um pouco mais? Jesus falou sobre várias funções que o Espírito Santo teria, que ele seria guia, que ele seria ensinador, que ele seria orientador, que ele seria o nosso consolador, o nosso conforto, e que ele nos conduziria em toda a verdade. Que tal considerarmos mais o Espírito Santo? Assim como eu falei sobre Jesus, o Espírito Santo merece ser estudado. O Espírito Santo ele se manifesta de várias maneiras. Às vezes ele se manifesta como um vento impetuoso, às vezes ele se manifesta como uma brisa suave. Às vezes o Espírito Santo é aquele conforto, aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações também. O Espírito Santo muitas vezes é aquele que nos dá aquele insight. Nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos estudando um livro, vendo alguma coisa e de repente o Espírito Santo vem e ilumina as nossas mentes. Considere o Espírito Santo. Pare um pouco mais para estudar sobre ele. Observe-o na sua vida. O Espírito Santo está aí, pronto para ser acionado. E mais, ele nos sela, ele nos selou, ele colocou em nós um selo que quer dizer, olha, pertence ao Senhor Jesus, pertence a Deus. Nós temos esse selo bem gravado nos nossos corações. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador, quando você declarou ser ele agora o seu Senhor, o Espírito Santo veio e te selou. Então você não pertence mais a outro reino a não ser o reino da luz. Você não pertence mais a um outro rei a não ser o Rei Jesus. Você não pertence mais a esse sistema vigente, enlouquecido que nós estamos percebendo, mas você pertence a um reino de luz, de amor, de paz, de justiça. Se utilize do Espírito Santo. Converse com ele. Peça orientação a ele antes de tomar algumas decisões. Veja bem como muitas vezes nós não consideramos o Espírito Santo. Nós não paramos para observá-lo nas nossas veredas, nos nossos caminhos. Nós não paramos para contemplá-lo. Nós não paramos para admirá-lo. Nós não paramos para adorá-lo. Muitas vezes nós não paramos para dar o devido valor que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo
é essa terceira pessoa da Trindade que nos ajuda, que nos guia, que nos orienta, que nos consola. Como estamos precisando de consolo nesses últimos tempos. Eu acho que poucas vezes a humanidade como um todo precisou tanto de um guia e de um consolador. E o Espírito Santo está aí. Eu particularmente tenho passado por dias bem difíceis durante essa pandemia. Dias de perdas, dias de conflitos interiores, de alguns medos, de alguns receios, como eu acho que a maioria das pessoas, de incertezas, não é verdade? Mas sabe onde eu tenho me refugiado? No Espírito Santo. Como é bom saber que nós temos esse Deus maravilhoso que nos protege, que nos guia e que nos leva a toda a verdade. Às vezes, quando os enganos começam a querer se apoderar de mim, às vezes os auto-enganos, às vezes sugestões de coisas que eu penso, não, mas isso não vem de Deus. E aí o Espírito Santo vem na mesma hora e diz assim, olha, filha, presta atenção. Preste atenção na minha palavra, volte-se para Deus, vai ler, vai louvar, vai engrandecer ao Senhor, vai buscar forças em Deus, porque esse é o lugar seguro. Essa é uma das funções do Espírito Santo de nos guiar, de nos fazer lembrar das coisas que nos foram ensinadas e de nos ensinar também. Então o Espírito Santo nesses momentos de crise, como é bom tê-lo conosco. Eu quero te desafiar nesse dia. Conheça mais sobre o Espírito Santo, estude mais sobre ele, tenha mais intimidade com ele, converse mais com o Espírito Santo. Você não é órfão, você não é viúva, você não é viúvo, você não está sozinho, você não precisa sofrer de solidão, porque há um companheiro fiel, amigo fiel, que preenche os nossos vazios, que nos enche, que nos dá dons, que nos impulsiona para frente e que nós não podemos entristecê-lo. A palavra de Deus diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E além de entristecê-lo, nós podemos apagá-lo dentro de nós. Não faça isso. Considere o Espírito Santo, que ele não seja apenas aquela pessoa que você diz assim, oi, tudo bem? E fica por ali, em um quartinho da sua alma, em algum lugarzinho ali no seu coração. Não, o Espírito Santo tem muito valor. E o Espírito Santo precisa estar no lugar certo, naquele lugar de destaque no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Considere o Espírito Santo, tenha consideração por ele, observe-o em todos os seus caminhos. Que Deus te abençoe, que você pare um pouquinho para pensar sobre isso e que você seja extremamente abençoado e esteja cada dia sendo cheio e mais cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe. Renove suas forças para prosseguir.